Olá, caminhar com atenção é um cuidado que todos nós devemos ter, não importa a nossa idade. Mas para que aquelas pessoas que têm osteoporose, muitas vezes, este cuidado deve ser com mais receio para a pessoa não cair e fraturar algum osso. Nos idosos, a doença tem maior propensão. Nos homens é a partir dos 70 anos e nas mulheres a partir dos 50. No De Bem com Você de hoje, você vai entender mais sobre a osteoporose, dicas de prevenção e tratamento. O Brasil tem 10 milhões de pessoas com a doença. No mundo, este número chega a 200 milhões. Os dados são da Fundação Internacional de Osteoporose, que informa também que 1 a cada 3 pacientes sofrem com a fratura no quadril. Um tem o diagnóstico de osteoporose. E quem vai conversar com a gente hoje sobre a doença são o endocrinologista Flávio Cosso. Ele atende no Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais, o IPSENG, na Santa Casa de Belo Horizonte e no Hospital Madre Teresa. Está com a gente também Bruno Musi, ginecologista e obstetra, doutor em medicina pelo UFMG, coordenador de desintometria óssea da rede Mater Dei de Saúde e consultor científico da International Osteoporosis Foundation. Nós esperamos a sua participação. Mande uma pesquisa para o nosso WhatsApp, 31 99642 8473. Coloque o seu nome e de onde você está enviando a mensagem. Boa noite, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa e começar com uma pergunta. Temos um endocrinologista, um ginecologista e quando a gente fala de osteoporose, falamos de ossos, a gente pensa logo num ortopedista que não está aqui hoje, né? Por que as pessoas fazem essa confusão? Gostaria de começar por você, Bruno. Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite de estar aqui, poder contribuir. Perdão, te chamei de Bruno, é Flávio Isso, e Bruno. Flávio e Bruno. Isso. Então, agradecer o convite para poder estar aqui, participar do programa e tentar esclarecer um pouco, né, a respeito dessa condição, a osteoporose. De fato, né, a maioria das pessoas associa a osteoporose logo ao ortopedista. Acho que porque essa condição atinge principalmente o esqueleto, e muita gente acaba também associando a osteoporose a dores difusas, dores na coluna, dor no quadril, enfim. Tem essa visão talvez até um pouco errônea. Então, quase sempre, o primeiro médico a ser procurado é, de fato, o ortopedista. Às vezes, esse colega dá o diagnóstico, às vezes ele próprio começa a tratar ou reencaminha outros especialistas, né, para dar a atenção e o cuidado para esses pacientes, né? Uhum. E muito se lê e se fala que tem gente que só descobre a osteoporose depois de uma fratura. Não precisa necessariamente ser dessa forma, né, Bruno? Então eu queria, Ana Flávia, aproveitar a ocasião, né, agradecer o colega Flávio aqui e falar desse tema da osteoporose mesmo. É claro que chegar antes é bom, não é? O problema é que nós não estamos fazendo o para casa dos dois lados. A gente nem está chegando antes, nem está tratando depois, mesmo quem já fraturou. E há muito tempo se fala em osteoporose, mas a população vem envelhecendo e a osteoporose é uma coisa do envelhecimento. Então, mesmo que a doença não se ampliasse, com o modo de vida atual, que a tendência é ampliar, né? Mesmo se ela não se ampliasse, por simplesmente o envelhecer está aumentando na população de idosos, já vai ter mais importância financeira o problema. Fora social, tá? Estou falando nem o social, mas estou falando daqui a um tempo, né, nós vamos ter muita pessoa fraturada pelo acidente motociclístico, né? O motorista de moto, né, os pilotos de moto, e os motoboys, e vamos ter também muitos idosos que estão fraturando por dois tipos diferentes, né? Que ilustra bem a questão, o que é a osteoporose, diferente da fratura de alto impacto, né? Então, chegar antes é uma boa, sim, mas não esquecer de quem já teve uma fratura deve ser levado a uma assistência médica, que pode ser o ortopedista, o endócrino, o reumato
pode ser o clínico geral, o geriatra, tá? Às vezes o nutrólogo também. Então, assim, realmente não tem a área osteologia aqui no Brasil. Em outros países tem. E a partir de quando começar a procurar? Ou então, por exemplo, uma pessoa tem um caso na família, né? Essa pessoa tem que procurar um pouco antes? Se tudo assim, é toda questão genética, você pensa sempre em chegar um pouco antes, né? O problema de chegar um pouco antes, chegar antes demais e fazer o quê? Então, chegar antes não significa tomar remédio antes, não, né? Talvez adotar uma medida de hábitos de vida, a gente estava comentando um pouco da atividade física, faz parte também, né? Não adianta a pessoa ser aquele sedentário convicto, né? Porque ele precisa do impacto. Não é impacto forte, não é impacto da caminhada, de sair, levantar, movimentar 30 minutos por dia. Começa com 10 minutos, até a agenda acomodar melhor essa ideia de movimentar. Isso precisa, porque a osteoporose não é só remédio. Então, aí a gente entra assim na área da prevenção, que é atividade física, dieta adequada em cálcio, vitamina D e outras coisas que, né, você pode descobrir no paciente também. Flávio, e a gente fala, a osteoporose é de fato uma doença porque ela é uma condição que está não necessariamente ligada apenas à pessoa idosa, mas a pessoa idosa tem maior chance de ter a osteoporose. Então, a gente considera uma doença ou uma condição da pessoa idosa? Muito interessante essa pergunta, né? E é até difícil de responder se de fato é uma condição inerente à pessoa ou se de fato é uma patologia ou uma doença, né? A osteoporose, claro, é muito mais comum, muito mais frequente no paciente idoso, né? Afinal de contas, o nosso osso está em constante movimento. Ele entra cálcio e sai cálcio. Isso acontece durante toda a nossa vida. E é claro que a partir da menopausa, no caso da mulher, e durante toda a vida do homem, talvez de maneira mais contínua, o cálcio continua entrando e saindo, e lógico, né? A partir do momento que a pessoa está mais avançada na sua vida, esse processo de saída de cálcio, ele acontece de maneira mais, vamos dizer assim, intensa, né? De maneira mais desproporcional. É mais fácil sair do que absorver. Entre aspas, podemos dizer assim, né? E aí é claro que à medida que isso vai acontecendo ao longo dos anos, o osso ele vai ficando sim mais fragilizado, vai perdendo a sua força e isso acaba gerando uma predisposição a quebrar, uma fratura, né? E então, de fato, é um diagnóstico, a osteoporose é um diagnóstico, tem formas de a gente, né, diagnosticar isso através de exames, a apresentação clínica. E então, assim, a gente pode considerar uma doença, mas com certeza é uma condição que é bem mais frequente em idosos. Outras situações, outras patologias, na endocrinologia a gente vê isso muito, né? Algumas situações hormonais, algumas situações de excessos ou deficiências de hormônios podem predispor o paciente a ter a osteoporose. Isso é fundamental que seja investigado. A todo paciente que tenha osteoporose, uma avaliação de exames de sangue, de exames de imagem, se fosse o caso, para poder a gente entender se às vezes não tem uma outra condição por trás, que não só o avançar da idade, né? Podemos dizer assim. Então, né, acho que é por aí. E eu gostaria, o Bruno trouxe aqui a estrutura de um osso normal e um osso já degradado, né? Isso. Mostra pra gente, explica pra gente, por favor, como que funciona. Pode pegar, pode ficar à vontade. Esse aqui, ele é o osso considerado normal. Note que ele já é poroso, pode ficar com né? ele mais, porque Aqui, aí ó, a gente ele pode fazer as imagens, isso. Ele já é poroso, A né? câmera vai até você. Esse aqui é o osso normal, ele já é poroso. Lembra um coral, não é? Sim. Então ele já tem suas cavidades, ele tem também suas traves ósseas, né? Chega aqui esse outro modelo, o que acontece com ele? Ele tem as traves mais fininhas, o espaço vazio é muito maior, ó, entre aqui. Então ele já está com menos densidade, mais buracos, mais espaços vazios. Esse aqui, ó, tem muito menos espaços vazios do que esse. Olha esse espaço vazio todo aqui, ó. Então aí sim eu tenho uma predisposição à fratura. Olha o que aconteceu. Esse aqui parece estar até mais achatado do que esse. Lembra uma vértebra, né? Sim.
A fratura mais comum. Está mais achatado e está inclinado. A gente fala com o paciente, ó, a fratura de vértebra é a fratura mais comum. O paciente assusta. Nossa, de coluna, doutor? A pessoa não sente, não. Só uma descobre, né? em cada... 1/3 das fraturas é diagnosticado. Os 2/3 que as pessoas têm não sabem por quê. A fratura é só aquela que deixa a pessoa encurvada, sabe aquela que a pessoa fica muito curvadinha, cifótica, além da postura. Você sabe que aquilo não é só a postura, que teve uma estrutura ali que já adiantou o pescoço, até projeta diferente, né? Para frente. Então, aquilo ali pode ser que já tenha tido até isso. E se já teve essa fratura de vértebra, qual que é a próxima fratura que eu posso ter? Quadril, punho, né? Vai afetando o equilíbrio. Isso. Então, eu digo assim, essa aqui é uma fratura que sinaliza a outra de quadril. Então, se eu tiver uma pessoa que perdeu muita altura, eu vou tentar investigar se ela tem osteoporose. Ah, sim, porque a estatura mesmo, né? Isso. Ela compromete, ela se ela pode ser um indício. perder muita altura, pode ser que ela tenha. Tá certo. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. De Bem com Você vai para o intervalo, mas volta já já. Eu espero você.